Vamos lá então, pessoal. E com base no artigo 833 do CPC, temos também o que é impenhorável. Logo, o que a lei diz ser impenhorável realmente não servirá como garantia de crédito tributário, mas somente o que a lei diz ser impenhorável. Disse a vocês no bloco passado a respeito da lei de impenhorabilidade do bem de família, a 8.009 de 90, que de fato o bem de família é impenhorável, mas desde que a dívida tributária não seja sobre o próprio bem de família. Pois se houver dívida tributária sobre o próprio bem de família, exemplo de IPTU ou ITR, sendo imóvel rural, taxa sobre algum serviço prestado àquele bem imóvel de família, e bem como contribuição de melhoria, aí mesmo sendo o bem de família impenhorável, servirá como garantia para pagar essas dívidas tributárias. Por isso que eu brinco até dizendo que a pessoa pode dever o que ela quiser, menos o IPTU da própria casa, senão pode perder essa casa. Mas pode dever imposto de renda, ICMS, IPI, qualquer tributo que o bem de família é impenhorável. E com base no 833 do CPC, repito uma situação que eu já comentei. Observe aqui, temos que são impenhoráveis, inciso 1, os bens inalienáveis e os declarados por ato voluntário não sujeitos à execução. Então, muitos falam, há aqui, na verdade, uma antinomia. Eu tenho o artigo 184 do CTN que diz que mesmo os bens gravados com cláusula de impenhorabilidade são passíveis de garantia de crédito tributário. E depois diz, menos aqueles que estão previstos em lei como impenhoráveis. Aí eu abro a lei, vejo, são impenhoráveis. Os bens declarados como impenhoráveis pelo próprio contribuinte. Mas é claro que, entre o artigo 184 do CTN e o artigo 833 do CPC, prevalece o artigo 184 do CTN. Então, o que eu tenho? Que realmente os bens que têm cláusula de impenhorabilidade servirão como garantia de crédito tributário. Só não serve como garantia de dívida tributária o que a lei declara ser impenhorável. Por mais que a lei declare ser impenhorável aquilo que o contribuinte gravou com cláusula de impenhorabilidade, isso para o direito tributário não vale, porque servirá como garantia de crédito tributário, certo? E aí, é claro, né, tudo o restante que está no artigo 833 do CPC, os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvos de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades, os vestuários, os vencimentos, ou seja, realmente o que a lei declara ser impenhorável. Não vou ficar aqui fazendo a leitura desse dispositivo para não cansá-los, mas temos aí, então, o artigo 833 do CPC, que declara o que é impenhorável, certo? Pois bem, então vimos até agora sobre garantias e privilégios do crédito tributário, o artigo 183 e o artigo 184. Passamos, portanto, para o artigo 185 do CTN, que trata sobre presunção de fraude à execução. Ora, quando que considerar-se-á fraude à execução fiscal? O artigo 185 do CTN determina que presumir-se-á fraude à execução fiscal quando, após inscrito em dívida ativa o contribuinte, seus bens forem vendidos de modo a não deixar bens suficientes para pagar a dívida tributária. Calma, farei a leitura e já te explico como funciona. Então, o artigo 185 do CTN diz: presume-se fraudulenta alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a fazenda pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. Veja, essa previsão no artigo 185, que determina que considerar-se-á fraude à execução após a inscrição em dívida ativa, quando o contribuinte vende seus bens de modo a não deixar bens suficientes para pagar a dívida tributária, veio com o advento da Lei Complementar 118 de 2005, pois antes da Lei Complementar 118 de 2005, não se considerava fraude à execução a venda após a inscrição em dívida ativa, mas considerar-se-ia fraude à execução
tão somente se houvesse a venda depois que o contribuinte era citado em execução fiscal. Então, ela levava muito mais tempo anteriormente para ser considerado fraude à execução fiscal do que ocorre hoje em dia. Só farei a leitura do parágrafo único desse artigo 185 para você compreender. O disposto nesse artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados pelo devedor bens ou rendas suficientes ao total do pagamento da dívida inscrita. Bom, para você compreender então, hoje, já após a inscrição em dívida ativa, vendeu bens, não deixou bens suficientes para pagar a dívida tributária, fraude à execução. E no passado, era tão somente depois de inscrito em dívida ativa, quando houvesse o ajuizamento da execução fiscal, depois de citado o contribuinte da execução, é que seria considerado fraude. Trazendo aqui a nossa sequência do direito tributário, você percebe o como antes realmente será considerado fraude à execução quando eu falo de venda de bens do contribuinte. Veja, quando o fisco constitui o crédito, nós sabemos que imediatamente ele vai notificar o contribuinte sobre aquele lançamento. Então, ele vai encaminhar a notificação, deixa eu colocar aqui, vai encaminhar a notificação de lançamento desse crédito tributário ao nosso contribuinte, que por sua vez tem 4 possibilidades, quais sejam: o contribuinte simplesmente pode pagar essa dívida, pode recorrer na esfera administrativa, pode ir para a esfera judicial ou ainda pode não fazer nada. Devo, não nego, pago quando puder. Pois muito bem. Vamos imaginar então que o contribuinte não fez nada, só para adiantar aqui. A partir do momento que passam os 30 dias em âmbito federal, que o contribuinte não faz nada, ou em âmbito estadual, municipal, os dias previstos de acordo com a lei que o contribuinte tem para pagar, se a lei nada prever, também será considerado 30 dias. Logo, passado esses 30 dias que a autoridade primeiramente oportunizou aos contribuintes para pagarem ou recorrer à esfera administrativa, se o contribuinte não fizer nada, começa, portanto, a correr o prazo prescricional, qual seja o prazo de 5 anos para a Fazenda ajuizar a execução fiscal. Pois bem, acontece que, para a Fazenda ajuizar a execução fiscal, que é a ação de cobrança, a Fazenda deverá necessariamente ter um título executivo. Esse título executivo é a CDA, a Certidão de Dívida Ativa. Então, a Fazenda deverá, antes de ajuizar a execução fiscal, inscrever em dívida ativa o nosso contribuinte. Após a inscrição em dívida ativa, hoje, em razão do artigo 185 do CTN, se ele vender seus bens de modo a não deixar bens suficientes para pagar a dívida tributária, aí será considerado fraude à execução. Agora veja, essa inscrição em dívida ativa, ela pode acontecer a qualquer momento, passado o prazo que o contribuinte teria para pagar de forma amigável esse crédito tributário. Se ele tem 30 dias para pagar ou recorrer na esfera administrativa, digamos que ele não faça nada, no 31º dia, a Fazenda já poderá inscrevê-lo em dívida ativa. E a execução fiscal poderá ser ajuizada tão somente depois, uma vez que a Fazenda tem até 5 anos depois de constituído o crédito para realizar a execução fiscal. Então, a inscrição em dívida ativa ela acontece bem antes do que o ajuizamento da execução fiscal. E, às vezes, é claro, pode acontecer alguns dias antes tão somente. O fato é, hoje, após a inscrição em dívida ativa, o contribuinte já pode ser considerado que frauda a execução se ele vender seus bens sem deixar bens suficientes para pagar a dívida tributária. E no passado, o que acontecia? Era ajuizada a execução fiscal e tão somente depois que o meu contribuinte era citado, e se ele vendesse bens, ele seria considerado fraude à execução fiscal. Então, hoje, diminuiu esse prazo, esse tempo, para que o contribuinte consiga vender seus bens sem que instaure uma fraude à execução fiscal. E digo mais, nós temos a súmula 375 do STJ que diz que aquele terceiro de boa-fé que compra um bem
mesmo sem saber que já existia uma execução, que ia essa presunção de fraude, se ele de boa fé compra o bem, sem nenhum registro em Detran, em nenhum órgão que falasse a respeito da situação do contribuinte, a súmula 375 do STJ diz que não será considerado fraude à execução. Essa súmula 375 do STJ, ela não se aplica no direito tributário. Mais uma vez, prevalece a lei específica. Guarde, para o direito tributário, inscreveu em dívida ativa e o contribuinte vende seus bens de modo a não deixar bens suficientes para pagar a dívida tributária, será considerado fraude à execução. Não importa se o terceiro comprou bem de boa fé, que não tinha nenhum registro, não importa. Então, no direito tributário é muito mais rígida, digamos assim, essa questão de presunção de fraude à execução. Então, muito cuidado com isso em prova, porque realmente não é aplicada a súmula 375 para nós aqui no direito tributário. Acompanhe já comigo o artigo 185A, porque ainda temos uma novidade, digamos assim, na legislação, que vai abordar ainda sobre a CDA. Veja, o artigo 185A determina o seguinte: na hipótese de o devedor tributário devidamente citado não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, especialmente ao Registro Público de Imóveis e às autoridades supervisoras no mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. O artigo 185-A do CTN diz o seguinte: que depois de citado o contribuinte, ou quando não encontrado, citado e não encontrado bens, será aqui dada a indisponibilidade dos bens desse contribuinte. O detalhe desse artigo 185-A do CTN, e que foi o objeto de inúmeras discussões, inclusive que resultou na súmula 560 do STJ, é que, uma vez citado o contribuinte em execução fiscal, então já estamos lá na execução fiscal, já houve a inscrição em dívida ativa, já houve o ajuizamento da execução fiscal, o contribuinte foi citado. Quando o contribuinte ele é citado em execução fiscal, o artigo 8º da Lei de Execução Fiscal, que é a 6.830 de 80, diz: contribuinte, você tem 5 dias para pagar ou garantir o juízo para você poder se defender nessa execução fiscal, uma vez que só pode apresentar embargos à execução se houver garantia de juízo. Pois bem, se o contribuinte não garante a execução, passados esses dias, e muito menos paga aquela dívida, passados esses 5 dias, a fazenda, então, ela tem que tentar satisfazer o seu crédito tributário. E de que forma? Tentar localizar bens para satisfazer a sua dívida. E a fazenda vai procurar. O artigo 185-A, nesse sentido, diz, fazenda, você até pode de imediato pedir a penhora online, mas a indisponibilidade dos bens do contribuintes, você só vai poder fazer em último lugar. Em último lugar, como? Depois que você procurou e realmente não encontrou bens para satisfazer a tua dívida tributária. Então, você não pode, fazenda, em primeiro lugar, antes de procurar, já pedir a indisponibilidade dos bens do contribuinte. Não. Você tem que procurar. Aí, quando definitivamente você não encontrar, você pede a indisponibilidade dos bens do contribuinte. Vou até ler novamente o artigo 185-A para você perceber que essa indisponibilidade de bens deve ser feita em último lugar. E depois já faço a leitura da súmula 560 do STJ, que diz que realmente no direito tributário deve ser aplicada a literalidade desse artigo 185-A do CTN. Então, veja, acompanhe comigo mais uma vez. Na hipótese do devedor tributário devidamente citado
não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, especialmente ao Registro Público de Imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. E agora veja a súmula 560. A decretação da indisponibilidade de bens e direitos, na forma do artigo 185-A do CTN, pressupõe o exaurimento das diligências na busca por bens penhoráveis, o qual fica caracterizado quando infrutíferos o pedido de constrição sobre ativos financeiros e a expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado ou Denatran ou Detran. Então, perceba que a súmula 560 do STJ diz pela aplicação literal do artigo 185-A do CTN, de modo realmente que a Fazenda só vai poder pedir essa indisponibilidade de bens do contribuinte depois de esgotadas todas as diligências em que ela procurou bens para satisfazer o seu crédito e não encontrou. Tá certo, mas qual foi o problema? Que a Fazenda, digamos que ficou um pouquinho enfurecida frente à decisão final do STJ, que resultou nessa súmula 560, e em 2018, estamos em 2019, 2018, início de 2018, tivemos a Lei 13.606, que alterou a Lei 10.522 de 2002, acrescentando várias letras para o artigo 20 da 10.522 para dizer o seguinte: agora, Fazenda, em âmbito federal, a hora que você inscreve em dívida ativa o contribuinte, você irá informá-lo que ele está inscrito em dívida ativa e ele terá 5 dias para pagar. E se ele não pagar, pode já tornar indisponível os bens do contribuinte. Olha o absurdo, me desculpe, É claro que muitos vão achar que nem é tão absurdo assim, e eu, sinceramente, tenho debruçado muito sobre esse tema para falar se é constitucional ou não essa alteração trazida pela 13.606. Inclusive, a minha tese de doutorado, essa questão de execução fiscal. Mas o que eu olho hoje e vejo é o seguinte: a partir do momento que a Fazenda inscreve em dívida ativa o nosso contribuinte, de acordo com a redação dada pela 13.606, na 10.522, que tem lá várias letras agora no artigo 20, tem-se que, a partir dessa inscrição em dívida ativa, tornam-se indisponíveis os bens do contribuinte. O que antes só seria tornado indisponíveis quando, depois de ajuizada a execução fiscal, depois de aberta a defesa para o contribuinte, ele não fizesse nada, aí a Fazenda saísse à procura de bens para garantir a sua dívida tributária e, definitivamente, depois de não encontrados, é que ela poderia requerer a indisponibilidade dos bens. Percebe a diferença do artigo 185-A, bem como súmula 560 do STJ, para a nova lei, para a nova redação do artigo 20 da 10.522, hoje inscreveu em dívida ativa em âmbito federal, já pode a Fazenda tornar indisponíveis os bens do contribuinte. E para regulamentar essa alteração, tem a portaria 38 de 2018 da PGFN. E eu digo realmente que chega a ser, a priori, um absurdo para mim, porque está impossibilitando o próprio contribuinte de uma defesa aqui. Pois antes, quando ajuizada a execução fiscal, ele era citado da execução, poderia primeiramente escolher seus bens para garantir a execução, para depois fazer sua defesa tranquilamente. E agora não, agora já torna indisponível. E isso pode ou não pode violar a questão do exercício da profissão? Com certeza, não é? Então tem que ser verificado, mas é o que nós temos hoje para a prova de concurso, você tem que levar em consideração, certo? Que mais que nós temos? Agora saímos da parte de garantias do crédito tributário e passamos para privilégio.
a ordem de preferência no pagamento de um crédito tributário. Afinal de contas, a pessoa que deve, muitas vezes deve para um monte de gente. E aí quer saber qual é a ordem de preferência para pagamento de um crédito tributário. O caput do artigo 186 do CTN diz: via de regra, em uma situação normal, o crédito tributário só não prefere os créditos de natureza trabalhista, porque de resto ele prefere todos. Então, só não prefere os de natureza trabalhista, né, e acidente de trabalho. De resto, prefere todos. Então, digamos que está no topo ali. Agora, em caso de falência, que é o que diz o parágrafo único do artigo 186, aí o crédito tributário já cai um pouquinho na sua ordem de preferência. Por quê? O parágrafo único do artigo 186 diz: quando estamos frente a uma falência, prefere primeiro os créditos de natureza extraconcursal, que eu já te explico o que é, os de natureza trabalhista e acidente de trabalho, os passíveis de restituição, aqueles gravados com cláusula de garantia real até o montante do bem, é claro, né? E aí que vem os créditos de natureza tributária. Então, poderia colocar aqui em uma quinta posição. De segunda posição caiu para quinta. Porque em uma situação normal, o crédito tributário só não prefere os de natureza trabalhista e acidente de trabalho. Agora, em falência, vai preferir extraconcursal, que eu já te explico o que é, aí vem da natureza trabalhista e acidente de trabalho, os passíveis de restituição, aqueles gravados com cláusula de garantia real, e depois que vem o crédito tributário. E nem se inclui as multas tributárias, que ficam lá para o final, preferindo tão somente os créditos subordinados. Então, cuidado também com isso na hora da prova. Agora, é claro, o que vem a ser um crédito extraconcursal? O crédito extraconcursal é tudo aquilo que é pago na constância da falência. Exemplo, despesas com o administrador judicial é considerado um crédito extraconcursal. Então, se a falência é decretada em 2019, tudo que ocorrer aqui no curso dessa decretação de falência, em despesas, eu as considero extraconcursais e que devem ser pagas em primeiro lugar e depois vai seguindo a ordem ali estabelecida. No direito tributário, o artigo 188 do CTN esclarece para nós o que vem a ser um crédito extraconcursal. Diz o seguinte: são extraconcursais os créditos tributários decorrentes de fatos geradores ocorridos no curso do processo de falência. Então, como eu disse a vocês, tudo que ocorre no curso do processo de falência, a título de despesas, é considerado, portanto, crédito extraconcursal. Agora, é o seguinte, pegadinhas que podemos encontrar, como eu já vi. Imagine que o contribuinte tenha dívida deixa eu colocar aqui no slide, tem a dívida de IPTU de 2016, então ele deve IPTU 2016, deve em 2017 também IPTU, em 2018 é decretada a falência, e agora em 2019 ele também não pagou o IPTU. E ainda tem uma dívida com garantia real. A pergunta que se faz é: tendo em vista que foi decretada a falência em 2018, qual é a ordem para pagamento dessas dívidas? Em primeiro lugar, serão pagos as dívidas com garantia real e depois os IPTUs? Ou serão pagos os IPTUs de 2016, 2017, aí a garantia real e depois o IPTU de 2019? Ou ainda há outra ordem? Cuidado porque, como o IPTU de 2019 é considerado extraconcursal, ele será pago em primeiro lugar. Então, observe, esse IPTU de 2019 é, nos termos do artigo 188 do CTN, extraconcursal, então pagará em primeiro lugar, depois vem garantia real e depois os IPTUs referentes a 2016 e 2017. Então, essa seria a ordem aqui para pagamento dessa dívida tributária, desse crédito tributário,
certo? E ainda sobre essa questão de garantias do crédito tributário, temos o artigo 189 do CTN que diz: são pagos preferencialmente a quaisquer créditos habilitados em inventário ou arrolamento, ou a outros encargos do monte, os créditos tributários vencidos ou vincendos, a cargo do decujus ou de seu espólio, exigíveis no decurso do processo de inventário ou arrolamento. E, artigo 190, são pagos preferencialmente a quaisquer outros os créditos tributários vencidos ou vincendos a cargos de pessoas jurídicas de direito privado em liquidação judicial ou voluntária, exigíveis no decurso da liquidação. E aqui encerramos essa parte de garantias e privilégios do crédito tributário. Penso que essa matéria tem grande chance de aparecer nas nossas provas, ainda em razão da alteração na legislação por decorrência da 13.606. Passamos agora para o último tópico referente a crédito tributário, digamos assim. Aliás, nem de crédito tributário já encerrou, na verdade. Vamos para o último tópico do nosso CTN. Melhor, bem melhor. Então, sobre crédito tributário, nós já falamos sobre a Constituição, já falamos sobre as hipóteses de extinção, suspensão e exclusão e terminamos agora com as garantias e privilégios do crédito tributário. Agora, nova matéria, temos poucos minutos, mas vamos aproveitar, vamos falar sobre a administração tributária, e que vai do artigo 194 até o artigo 207 do nosso CTN. Nessa parte de administração tributária, poderemos dividi-la em dois momentos, que diz respeito à fiscalização e as certidões. Então, aqui entra também a parte das certidões. Quanto à fiscalização, você sabe o quanto é importante a fiscalização por parte da autoridade administrativa para o contribuinte. Por quê? É por meio da fiscalização que a autoridade sabe que aquele contribuinte está cumprindo as suas obrigações tributárias. E tem doutrinador que considera a fiscalização tão importante que a considera até mesmo como uma obrigação tributária acessória do contribuinte, esse dever suportar a fiscalização e contribuir com a fiscalização, fornecendo realmente tudo o que for necessário para que a autoridade possa averiguar se as obrigações tributárias estão em dia. A partir daqui, então, façamos a leitura do artigo 194, em que você já vai perceber como realmente o contribuinte é peça indispensável para a fiscalização e como ele tem que suportar essa fiscalização. Veja, o artigo 194 do CTN diz: a legislação tributária, observado o disposto nessa lei, regulará, em caráter geral ou especificamente em função da natureza do tributo de que se tratar, a competência e os poderes das autoridades administrativas em matéria de fiscalização da sua aplicação. E agora olha que interessante o parágrafo único. A legislação a que se refere esse artigo aplica-se a pessoas naturais ou jurídicas, contribuintes ou não, inclusive as que gozam de imunidade tributária ou de isenção de caráter pessoal. Logo, a fiscalização ela é tão importante que ninguém vai se eximir desse dever de suportar a fiscalização, mesmo que a pessoa tenha imunidade ou isenção. Imunidade não paga o tributo em razão da ordem constitucional, isenção por força de lei. Então, realmente, todos estão sujeitos à fiscalização. Para encerrarmos a aula de hoje, faço a leitura do artigo 195 do CTN. Para os efeitos da legislação tributária, não tem aplicação quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais dos comerciantes, industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los. Então, na verdade, o que nós temos aqui é que
o contribuinte, na hora de receber a autoridade em sua residência, em sua empresa, ele não vai poder alegar que existe uma lei em determinado ramo do direito, como o ramo societário, que diz não, é proibido segredo. Não, o fiscal ele tem autonomia para fiscalizar e pode sim revistar todos os livros, todos os documentos atinentes ao objeto de sua investigação. Aí também tem que cuidar com esse poder aqui da autoridade administrativa. Eu digo isso porque há inclusive a súmula 439 do Supremo que diz esse poder de fiscalizar tudo, livro, documento, também tem que ser restrito ao objeto de investigação. Ele está investigando lá sobre o IRPJ e de repente quer livros que não tem nada a ver com o IRPJ? Aí também não. Temos que ter ali a coerência, certo? Queridos, fechamos a aula de hoje, mas é claro, ainda sobre administração tributária, nós teremos mais assuntos para trabalharmos na próxima aula. Um grande abraço e até mais!